Pai, agradecemos pelos minutos que temos juntos. Em nome de Jesus, amém. Agora, Jacó é uma pessoa muito importante para nós por causa de Romanos capítulo 2, versículo 28 e versículo 29. Está escrito: ele não é judeu, que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é exterior na carne. Amém. Versículo 29. Mas judeu é aquele que o é interiormente. E a circuncisão é a do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, circuncisão e ser judeu, estamos aprendendo que isso é algo que Deus nos deu. Então, mesmo que você não seja circuncidado, veja, no espírito você é circuncidado. Amém. Porque muitas pessoas não são circuncidadas. Muitos países não acreditam na circuncisão. Então, mesmo que você não seja circuncidado, entendeu? Você é circuncidado no espírito. Então, se você for ganês, serra-leonês, liberiano, nigeriano, entendeu o que estou dizendo? Se você nem mesmo tem a cor de um judeu, de acordo com a Bíblia, você é realmente um judeu no seu coração. Por isso, quando você vai a Israel, quase não encontra ninguém chamado Paulo. É Paulo quem tornou descentralizado ser judeu. Ele é quem explicou para todos nós que somos judeus. Então você não vai andar por Israel e encontrar alguém chamado Paulo. Ele não é nada popular lá, porque foi ele quem nos mostrou que, na verdade, somos todos judeus e entramos nisso. O que você acha? Agora, tudo o que aconteceu com Jacó, portanto, que é seu pai e meu pai, é muito importante para nós. Amém. E Hebreus 6, versículo 12, diz que devemos ser seguidores daqueles que, pela fé e paciência, herdaram as promessas. Então, devemos seguir Jacó, porque ele herdou promessas. Agora, em Gênesis capítulo 32, você está aí? Você vê Jacó tendo vivido com seu tio Labão por 20 longos e bons anos de sua vida, um período considerável. Por 20 anos e agora está saindo e voltando, entendeu? Se você ler o versículo 31, Gênesis capítulo 31, Gênesis capítulo 31, versículo. E ele fez as palavras dos filhos de Labão dizerem: Jacó tomou tudo o que era de nosso pai. Veja, é assim que as pessoas falam quando você próspera. Quando você é pastor e próspera, as pessoas dizem que ele está pegando nosso dinheiro. Mas a resposta: dinheiro sumiu. Não há dinheiro faltando.
Nossa, tem dinheiro faltando de alguém? O dinheiro de alguém está faltando, o dinheiro de ninguém está faltando. Então, versículo 3, agora o Senhor. Jacó viu o semblante de Labão. Versículo 2, e eis que não era voltado para ele como antes. Então, no versículo 3, o Senhor disse a Jacó: volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu estarei contigo. Agora, no capítulo 32, Jacó decide obedecer a Deus. Então, agora, no capítulo 32 de Gênesis, Jacó já está na jornada de volta para a casa do pai dele, certo? Vocês estão comigo para a terra de onde ele veio originalmente, há 20 anos atrás. E o pai dele, Isaque, ainda estava vivo. Lembra, Isaque disse que não sabia quando ia morrer, então era para chamarem os 2 filhos. Mas 20 anos depois, Isaque ainda estava vivo. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e para os seus parentes, e eu estarei com você. Agora, todo chamado, ponto número 1. Toda missão que Deus te envia tem um problema a ser resolvido. Vocês estão comigo? O fato de Deus ter te enviado não significa que tudo vai ser livre de problemas. Você não está levando a sério quando volta contando para a gente os motivos pelos quais você não foi. Jacó foi, entendeu, e no versículo 3, Jacó enviou mensageiros à frente dele para Esaú, seu irmão. Você está acompanhando? Agora, Esaú, seu irmão, certo, prometeu matar Jacó no dia em que pusesse os olhos nele, acabou. Então, quando Jacó decide obedecer a Deus, ele vai para o problema. Um lugar onde há um homem que tem como alvo e um lugar para onde um homem decidiu tirar vida, dizendo: no dia em que eu te pegar, está acabado. Roubou meu direito de primogenitura, roubou minha bênção, está acabado. Muita gente, de fato, não vai quando Deus manda para um lugar onde há uma dificuldade óbvia e considerável. Eu não sei se você já passou por isso, se alguém já ameaçou sua vida alguma vez, mas não é uma coisa pequena. Mesmo que seja uma brincadeira e alguém diga que tal pessoa tem que morrer, não é pouca coisa ouvir isso. Porque isso significa que existe uma pessoa muito má em algum lugar pensando em como te matar. Por isso, quando alguém fala esse tipo de coisa, a polícia não leva isso na brincadeira. Sim, mesmo que seja uma piada. Um dia, um dos nossos pastores estava negociando um terreno e uma das pessoas falou algo sobre matar a pessoa. Quando ele me contou, eu disse para ele: não vá lá de novo. Porque essas coisas a gente nunca sabe. E aqueles que são casados e têm maridos violentos, e pessoas que ameaçam matar.
Eu não sei qual porcentagem realmente faz isso. Você sabe? Aparentemente, é uma porcentagem bem alta. Então, quando você ouve isso do seu cônjuge dizendo, eu vou te matar, É muito sério. sempre pergunte para as pessoas que têm experiência o que você deve fazer, porque pode ser que você não saiba. Eu conheço um homem que disse que mataria a esposa e mataria os filhos dele. E no fim ele matou a esposa. Não conseguiu pegar os filhos, mas matou a esposa e depois se matou. Ele dizia há muitos e muitos anos que faria exatamente isso. Então, para Labão, para Jacó voltar para um lugar onde há um homem que ameaçou claramente, dizendo, eu vou te matar, isso é realmente muito perigoso. Você tem que saber que ele é um servo obediente de Deus. Quantos estão prontos para obedecer? Se alguns de vocês, Deus mandar só para o norte, vocês dizem, Triponi, Hara, Vale Vale, Davadava número 2, fiquem em paz. Mas hoje, você está sendo ungido com a unção de Jacó, obediência. Mesmo que haja uma pessoa que tenha ameaçado sua vida ou algo que te ameace, sim. Você deve obedecer a Deus. Agora, agradeça a Deus que as esposas dele, elas não conheciam Esaú, perverso. Então, elas disseram, Charlie, é uma aventura. Mas esposas teriam dito não, porque ficam com medo rápido. Esse lugar que você está dizendo para irmos é muito perigoso. Vamos morrer lá. Entendeu? Então, quando Deus te chama como homem, você deve saber que é um homem. Se você não consegue liderar sua esposa, você não é um homem. Assistir pornografia não te faz um homem. Sim. Isso não te faz um homem. Fazer sexo não te faz um homem. Sua capacidade de liderar sua esposa. E esse homem estava liderando 4 esposas. 4 esposas de verdade. Ele é um verdadeiro líder. Ele está liderando para um lugar perigoso. Um dia, um pastor, um dos meus pastores teve um sonho. E no sonho, ele era uma mulher. Alguém teve sonho com ele sendo uma mulher. No sonho deles. E eu disse para ele, é o fleumatismo que eles sonharam. Por isso te viram como uma mulher no sonho. Você se comporta como uma mulher. A força da liderança não está ali. É por isso que alguém teve um sonho com você e te viu na forma de uma mulher. Ninguém jamais terá um sonho desses com você. Em nome de Jesus, você ainda está aí. Sim. Lindo.
Levante sua mão e diga: eu vou para onde o Senhor me mandar. Seja lá se tem um Esaú ou o que for, eu vou. Nós vamos. O céu. Sabe que nós vamos. Sabemos que iremos. Nós os reuniremos e então daremos uma olhada detalhada. Saiba que sempre lutaremos com toda a nossa força. Será difícil, nós sabemos. E nossas estradas serão lamacentas e acidentadas, mas nos reuniremos. Só Deus sabe como nos reuniremos. Sabemos que iremos. Nós vamos. Deus realmente sabe para onde estamos indo. Nós mesmos sabemos. Nós iremos, nós. Chegará lá. Só Deus realmente sabe como exatamente chegaremos lá, mas sabemos com certeza que chegaremos lá. Será? Difícil, nós sabemos. E a estrada estará lamacenta e acidentada, mas chegaremos lá. Só Deus sabe como nós. Chegará lá, sabemos que iremos. Versículo 7, olhe para ele. Veja o versículo 7, Gênesis 32, versículo 7. Jacó ficou com muito medo e angustiado, dividiu o povo que estava com ele. E os numerosos rebanhos e as muitas cabeças de gado e os diversos camelôs em duas grandes bandas. Vamos, Deus sabe verdadeiramente como estamos. Embora saibamos que iremos, de alguma forma, seguir em frente. Nós vamos, com certeza. Só Deus sabe para onde estamos indo. Sabemos que iremos. Nós chegaremos lá. Ele estava com medo. Nós. Chegará lá. Só Deus sabe como chegaremos lá. Sabemos que iremos. Será difícil, nós sabemos. Ele estava com medo. E a estrada? Será lamacento e acidentado, mas chegaremos lá. Só Deus sabe como chegaremos lá. Coloque minha escritura aí. Por favor, sabemos que iremos. Vai ser difícil. Será difícil, nós sabemos. Jacó era. Muito assustado e angustiado. Os pássaros poderosos e rudes chegarão lá. Só Deus sabe como chegaremos lá. Sabemos que iremos. Versículo 8. E ele disse: se Esaú vier e destruir uma das empresas. Veja, era uma ameaça real, que se Esaú viesse e matasse o primeiro grupo, então o segundo grupo escaparia. Uau! Que missão! Se Esaú vier a um e o ferir, então os outros que estiverem na campanha escaparão. Versículo 9. E disse Jacó: ó Deus de meu pai, Deus de meu pai Abraão, meu pai Isaque, o Senhor me disse: volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Veja, homem com medo, mesmo que você esteja com medo, você deveria apenas orar. Você entende o que eu estou dizendo? Quando estiver com medo, ore. Quando estiver com medo, ore. Não há nada de errado em ter medo. É normal. O medo é algo normal.
É uma resposta de proteção. Existem algumas coisas das quais você deve ter medo. Você deve ter o devido respeito por certas coisas. Quando você vê uma cobra, você coloca a cobra no pescoço como se fosse um colar. Você precisa ter respeito pelas cobras e medo delas. Não se pode não ter medo de certas coisas. Então ele estava com medo, muito medo, sem problemas. Há coisas que você deve temer. É normal, mas o que você tem medo, vá em frente. Então ele rezou: você me disse para ir até meu pai. Versículo 10. Não sou digno da lista de todas as muitas misericórdias e de toda a grande verdade que tu mostraste aos teus servos. Por quê? Pois com meu cajado atravessei este Jordão há 20 anos. E agora eu me tornei duas bandas. Essa será a sua história quando você partir em missão. Vocês atravessam o Jordão como um exército de um homem só. Quando vocês voltam, vocês se tornam duas bandas. Sim. Uau! Você volta com muitas pessoas. Quando atravessei para Colebu anos atrás, fui sozinho. Saí de Colebu com bandas. Eu me tornei membro de muitas bandas em todos os lugares. Bandas. Eu passei com minha equipe. Eu estava segurando um cajado. Veja, eu me tornei duas bandas. E ele disse: não sou digno de misericórdias. Então, minha oração por vocês é que, com a unção, no culto, essa unção, você transformado em bandas. Você não pode mais vir sozinho para a igreja. Venha com duas bandas, dois baixos, pessoas. Você vai para casa sozinho, mas agora, quando vier para a igreja, é uma multidão te seguindo para a igreja. Duas bandas. Conheci nossa missionária em Gulu, Wisdom. Quando o conheci há algumas semanas em Uganda, a segunda maior cidade de Uganda, ele estava cercado por um grupo de estudantes de medicina. Quem são seus membros? Bastante. Estudantes de medicina de Uganda. Banda. Ele se tornou uma banda. Ele foi sozinho. Quando o conheci, ele mostrou que dormia no chão há 1 ano e meio. Um homem duro. Mas ele se tornou uma banda. Linke uma faixa que eu vi, senti e toquei. Esse será seu testemunho. Você não está cansado de ficar sozinho? Você está sendo transformado em duas bandas, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Uau! Diga ao seu vizinho: sinto a unção do pastoreio. Receba a graça de ser um bom pastor. Fantástico! O ponto número 1. O ponto número 1, estamos indo. E só Deus sabe chegaremos lá. Porque Deus diz que devemos ir. Nós vamos. O ponto número 2 é que onde quer que Deus o envie, você não retornará sozinho. Vocês vão formar 2 ou mais bandas. Ponto número 3.
Gênesis capítulo 32, versículo 11. Livra-me, eu te peço, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, pois eu o temo, eu tenho medo dele, para que ele não venha e me fira. E a mãe com as crianças. Veja, um homem com desejo de vingança é diferente de um homem que não tem desejo de vingança. Então Jacó teria sido mais fraco em sua luta contra Esaú. Versículo 12. E tu dizes, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que não se pode contar pela multidão. Então, mais uma vez, veja, foi você quem me enviou. Isso é o que importa, não os obstáculos. Olha, vou te dar um conselho no seu trabalho. Não dê desculpas para o seu chefe quando as coisas não forem feitas. Desculpas sempre te rebaixam. Um dia, alguém deu desculpas. Quando terminou, eu disse que, mesmo que as desculpas pareçam plausíveis, preciso dizer que não tenho respeito por quem dá motivos coisas não feitas. Não importa as razões, quero que ele saiba que este é um pensamento padrão e não quero escondê-lo dele. Não respeito quem dá desculpas. Penso mal trabalhador. Quando aparece com justificativas, por que missão que te dão tem 17 problemas? Seu dever é resolver o problema, não voltar aos problemas. A Praça da Independência. O pessoal diz que as arquibancadas são esportivas, então não deveríamos. Algumas pessoas dizem que não é bom. Algumas pessoas dizem, os engenheiros lá dizem que não é bom. Este aqui diz que é bom. Então é perigoso. Isso é um problema. Como podemos nos encaixar no lugar? Há problemas o tempo todo. Som, vai ter problema. Luz, isso, aquilo, muitos problemas. Apenas resolva o problema. Não volte e nos conte todos os problemas. Você quer que alguém venha e nos conte o problema? Queremos soluções. E seu valor vai aumentar. Agora, versículo 13. Lindo. E ele se hospedou lá naquela noite e levou um presente. Tudo bem. A chuva está acabando para que possamos acabar. Ele pegou um presente para seu Esaú, seu irmão. Agora, versículo 14. Antes, esse é o ponto número 3. O ponto número 3 é a presença de Jacó. A presença de Jacó contém uma grande revelação. Esta é a presença. 200 cabras e 20 bodes. Duzentas ovelhas. 20 carneiros. 30 camelôs leiteiros com seus casacos. 40. São vacas e 10 touros. 20 jumentas e 10 tolos. Versículo 16. Sim, e ele os libertou. Então o versículo 14 é uma revelação. E essa revelação é que um homem macho, o que sempre deseja várias fêmeas. Ele não tinha estudado biologia. Zoologia era algo que ele perceber. Que um é para 10, um é para 20, e diferentes têm mais ou menos. É uma realidade. Agora,
essa realidade é algo que também se aplica aos seres humanos. E quanto mais cedo você aceitar isso, melhor você vai ficar, melhor será a sua vida. E eu vou explicar o porquê. Você quer que eu explique o porquê? Devo explicar isso para os irmãos ou para as irmãs? Para os irmãos. Eu deveria explicar isso para ambos os lados. Irmãos primeiro, o fato é que foi assim que Deus fez você. Sim, somos ovelhas de sua mão. Ela é uma cabra. 220. Somos ovelhas de suas mãos. O Senhor é meu pastor. Veja, são aqueles que andam humildemente diante do Senhor. Miqueias 6, 8. Que estão seguros. Veja agora mesmo. Ele diz que mostrou ao velho que é bom, o que o Senhor exige dele, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente. Veja, você está aqui. Humilhe-se. Está chovendo. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não sei nadar. Eu não sei como andar na chuva. Eu não sei se tem alguma enchente em algum lugar. Se está pegando alguém. Eu não tenho carro. Eu não tenho nada. Deixe eu ficar de boa e depois ser renovado no culto de avivamento. Você entende? Sim. Em vez de me forçar um super-homem, ir para lugar eu não posso ir. Antes que a gente perceba, já ouvimos falar de você, que aconteceu alguma coisa com você. Deus me livre. Então aceitar sua fraqueza e, ao invés disso, se proteger é melhor para você do que dizer: ah, meninas, eu não sou esse tipo de homem. Desculpa por pregar essa mensagem para você. Diga para alguém: Charlie, desculpa, a gente não sabia que você estava aqui. Você deveria comparecer a outra reunião. Aqui somos apenas humanos. Então, a realidade é que todo e qualquer homem, não importa o quão verdadeiramente fiel ele realmente seja, com o canto do olho ele consegue ver. Você acha que eu não sei das coisas? Eu sei coisas. Salmo 95, versículos 6 e 7. Venha, vamos adorar e prostrar-nos. Ajoelhemo-nos diante do Senhor, nosso Criador. Versículo 7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Nós somos ovelhas. Nós nos comportamos, somos como ovelhas. Então, irmãos, em vez de dizer, ó eu não sou esse tipo. Alguém dirá se as notas estão dadas para o casamento. 99,9%. De forma precisa, exatamente. Sim.
Sim. Diferentes homens de Deus pregam em momentos diferentes, dá uma sensação. Quando sentado na congregação, pensa: ei, Charlie, esse homem é muito santo. Um homem de Deus amo duas coisas: Deus e minha esposa. Duas coisas: Deus e minha esposa. Ei. Sim, eu amo duas coisas: Deus e minha esposa. Todo mundo sabe que eu amo duas coisas: Deus e minha esposa. Outro homem de Deus disse: tudo preciso é da minha esposa e de um livro. Sim, tenho esposa e livro. Leio o livro. Especialmente os irmãos que usam óculos. Desde que ela colocou o meu anel, ela nunca reclamou. Se fossem dadas notas para casamento, eu tiraria 99,9%. E você, quando pediu em casamento, no dia seguinte viu uma irmã e ficou se perguntando se fez a escolha certa ontem. Ei, você pode se comparar com um homem de Deus assim? Da próxima vez que você está aqui, ele anuncia que vai divorciar. E você perguntando: então, um homem de Deus, tudo que eu preciso é da minha Bíblia, minha esposa. Se minha esposa não estiver por perto, preciso da foto dela. Beijo a foto. Ei. Pessoas te dão a impressão nunca notaram outra pessoa. Mas eu também reparo em outras garotas. Tudo bem. Agora, para as irmãs. Irmãos, não preocupados notarem garotas. Você é igual a muitos de nós. Amém. Agora, para as irmãs, os irmãos, é importante que vocês saibam que é preciso uma força sobre-humana para ficar com uma só pessoa. Poder de Deus, unção do Espírito Santo, graça de Deus. Receba isso em nome de Jesus. Se você sabe que não é forte espiritualmente, não se aventure no casamento. Porque após o casamento, muitas coisas que vão sumir vão se multiplicar. Nunca pense que casar vai acabar com a pornografia. Quando você casa, vê no quarto e fala: ah, é diferente do que eu via vídeos.
E do jeito que as mulheres riem na pornografia, percebe desse outro lado, não tem som nenhum. É mudo. Ei! Você tem que usar legenda. Você está aí ou vai sair? Então você precisa de força espiritual para fazer antinatural para sempre. Não importa quem seja, toda garota que você casar tem duas pernas, direita e esquerda. Mesmo que ela apresente a perna direita por um tempo, depois você vê a esquerda fazendo algo estranho. Existem outros aspectos. Isso, direita e esquerda. Então, se você não for forte, nem tente. Quando se trata das garotas, como Jacó, você tem que aceitar isso. Meu homem é astuto, e Deus fez com que ele me escolhesse. Sim. Algumas irmãs, é informação. É só uma informação de que, os homens gostam mais, é só uma informação porque não vai importar para você. Porque talvez Deus tenha te dado alguém que consegue ficar com uma pessoa só, de boa e tranquilo. Vênus a 450 graus Celsius. Isso não te afeta. É só um fato. Isso nunca vai te afetar. Mas para algumas outras pessoas, é uma realidade com a qual talvez você tenha que lidar. Sim. E como você lida com isso? Como se lida com isso? Você lida com isso. Como você lida com isso? Como as pessoas lidam com isso? Infelizmente, por causa dessa característica dos homens, muitas mulheres acabam ficando como Calígula. Você já ouviu falar de Calígula? Calígula. Você nunca ouviu falar de Calígula? Calígula foi o terceiro imperador de Roma. Primeiro imperador, segundo, terceiro. Então, eles não tinham tido muitos ainda. E ele é conhecido como o imperador louco. Fora de si, enlouqueceu. Ele é conhecido pela sua sexualidade. Ele se descontrolou. Ele se casou com as irmãs, tentou ter um filho com as irmãs. Quando finalmente se casou, casou com uma mulher grávida. Ele matou milhares de pessoas. E ele é conhecido como o imperador louco. Mas se você olhar para a história, vai ver que, quando ele se tornou imperador, nos primeiros 7 meses, ele foi um bom imperador. Sim, ele começou a fazer coisas boas. As pessoas esperavam vingança. Ele tinha provas de como levaram sua mãe e família. Apresentou as provas no Senado e declarou: tenho provas do que fizeram, mas não sou como imperador. Perdoou a todos. Destruiu as provas. Tinha cópias. Trouxe as cópias. Destruiu na frente deles e disse: eu perdoo vocês. Vamos seguir em frente. Foi um bom imperador e começou a fazer grandes coisas. Depois de 7 meses, ele ficou doente.
A doença era desconhecida. Ele pegou algum tipo de febre ou algo assim. Então ele ficou de cama por cerca de 3 meses. Enquanto ele dormia por 3 meses, a pessoa que deveria se tornar o imperador depois dele e alguns de seus assistentes foram ao Senado e disseram que só queriam informar que o imperador não estava se sentindo bem. Caso ele não volte, quero que saibam que estamos prontos para fazer o que for preciso. E quando ele fez esse anúncio, Calígula acordou. E quando ele acordou, você, a quem nomeei herdeiro, tive misericórdia de você. Você está feliz em assumir o meu lugar. A partir desse momento, ele começou a ter medo das pessoas ao seu redor, achando que queriam o imperador, que queriam matá-lo. E de fato o mataram no final, mas o encurralaram em um túnel e o mataram. Ele passou a ter medo de todo mundo. Ele matou aquele cara, matou seu assistente, matou milhares de pessoas. Quando foi para a guerra, tentou invadir a Bretanha. Ele não conseguiu. Ele disse às tropas, atravessem e vão. As tropas disseram, nós não vamos atravessar. Ele disse, dizímios. Você sabe o que é dizimar? É alinhar pessoas e matar uma a cada 10, geralmente com um prego na cabeça. 1 em cada 10 soldados é morto. Dizimar foi uma loucura. Então o medo muda você. Então, quando uma garota fica com medo, você olha para o homem e diz que ele gosta de outras garotas. E você fica com medo. É quando sua personalidade muda. Você está caligulado. Sua personalidade muda. Pessoas boas temem. Eles mudam tanto que você não sabe com o que está lidando. E você sabe, quando você cresce, você conhece um homem. Tem tanta gente que me insulta. Alguém me insulta com homens são cachorros, animais. Homens são isso. Em casa, ouve-se, quem pediu um homem fez. É por experiência e eles ficam caligulados. Ore para nunca ter um relacionamento com alguém cheio de medo. Você vai ter o relacionamento mais feio. Você vai ter o pior, peça a Deus por outros problemas. Menos esse, você vai ter o pior relacionamento, o pior casamento de todos. Porque o medo vai virar desconfiança, e a desconfiança vai virar acusações, e as acusações vão virar delírios. Isso se transformará em loucura. Existe loucura. Loucura diagnosticável clinicamente. Esquizofrenia, transtorno delirante. Uma pessoa simplesmente tem medo, teme, delírios paranoicos, paranoia. Delírios bizarros e delírios não bizarros. Não é bizarro pensar que um homem está olhando para os outros, mas algumas mulheres têm muito medo. Ao longo dos anos, vi boas esposas mudarem de branco para preto ou de vermelho para azul. Suas personalidades mudam. É como se você estivesse lidando com um ser humano completamente diferente. Casamentos mudam do dia para a noite. Hoje em dia é diferente. Podem ter 20 anos de felicidade e, de repente, tudo muda. A personalidade muda. Você consegue imaginar se você estivesse me acusando? De repente, você começa a me acusar. Eu disse que você até parece diferente. Eu não vou pregar feliz para você. Então você tem que cuidar da sua personalidade. Isso não é novidade. E aqueles casamentos poligâmicos já aceitaram. O homem está interessado e eu aceitei. E às vezes a única maneira de lidar é aceitar. Porque de qualquer jeito você vai acabar aceitando. Porque você percebe que elas não vão embora. Elas podem falar. O homem vai lá e tem um filho em outro lugar. Elas nunca vão sair. O céu e a terra passarão. A terra vai passar. Jesus vai para a direita. Marte vai para cá. Elas vão continuar no casamento. Sim, elas aceitam. Por que não aceitar isso e ter paz?
Jacó viu e disse: preciso de 200 ovelhas e cabras por 20. Ele não estudou zoologia. Ele sabe. Sim. Que isso seja só uma informação distante. Mas se for real, quanto mais calmo, melhor. Mas, senhoras, eu digo a vocês, quando vocês se tornam como Calicoica, tem 7 meses de um bom casamento. Quando você acorda e diz, é isso que eu penso. Isso é uma mudança. Esse é o fim do seu casamento. Daí em diante, você só vai estar atuando, fazendo um drama, demonstração pública de afeto, PDA, demonstração pública de carinho. Cuidado com aqueles que parecem ter a melhor demonstração pública. Geralmente não é como você pensa. Sim, muito esforço. Ó querido, ó Smooth, oi. Querida. Querida, ei, nomes diferentes. Smooth, querida. Smooth baby, querida, 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 eles nem chamam mais suas esposas pelo nome, diga querida, Smooth. Bubu, tiki, show, show, kili, kili, shiti, shiti. E você diz, perdão, eu estava ligando para minha esposa e você vai estar ligando para a sua esposa. Sim. Onde você está? Medo tirado em nome de Jesus. Tem gente que nem entra em relacionamento e eles entram em relacionamento. Nada de Mário. E então começa. Posso verificar seu telefone? Para onde você foi? Por que você está vindo agora? A pessoa não se sente relaxada. Calma. A esposa de John Wesley, Charlie, ela ficava checando as cartas dele. O homem era virgem até a idade de 44, 40 e poucos anos. Quando casou, começou a insultar. Ela podia entrar no quarto e atacava todos eles. Alguém estava servindo John Wesley e os outros pastores. Ela começou a insultar, chamando com vocês, suas vadias, suas prostitutas que estão servindo os pastores, mulheres sem vergonha, gritando com elas assim. O pastor metodista não gostava nem um pouco dela. Ela não conseguia se controlar. Se você tiver interesse, pode ler a história. Aqueles que te acusam, não sei, alguns dos livros contam isso. É daqueles que acusaram, tem uma história. A carta dele dizia, não me asperja mais, não me acuse mais. Permita que eu fique na minha própria casa. Espera só para ver antes. Então, se você está em um relacionamento assim, tem que terminar imediatamente. Nem discuta sobre isso, nem venha pedir conselho pastoral. Termine imediatamente ou na emergência. Você não deveria nem continuar por mais 24 horas. Não vale a pena. Caia fora. Quando começam, por que isso? E aquilo ali, certeza? Me ama. Por que você me ama? Por que você me escolheu? Tem certeza que foi você que me escolheu? E quanto a ela? Mas por que você está falando com ela primeiro? Deixe essa pessoa amanhã. Hoje é o quê? São 7 horas. Amanhã, meia-noite, acabou. É uma emergência. É uma emergência. Não procure aconselhamento, nem traga isso. Só vá embora. A pessoa já te mostrou que não é estável. E quando você entrar no casamento, isso vai continuar. E só vai piorar. Nunca avance nem um passo. Nunca venha buscar aconselhamento. E pastores, não aconselhem ninguém que vier. Diga, o conselho está na pregação. É por isso que você deve namorar um tempo antes de casar. O pastor, ao conversar,
pergunta: está tudo bem? Está tudo bem. E a pessoa fica olhando. Por que ele? O que? Me conta. Não fale nem com outra pessoa. Não quero fale. Gentileza, carinho. Pastores são cheios de carinho. No acampamento de pastores, o terrorista, mesmo sequestrando o avião, viu uma mulher grávida. Você está bem? Tudo bem. Tudo certo? E eu diria, se terrorista, gentileza, pastor. Ria na mega igreja, sim. Diga ao seu amado, sou ruim, tchau. Não mudo. Eu gosto de tantas coisas femininas. Por favor, me deixe ir. É assim que você pensa de mim. Então eu te imploro. Eu não sou bom para você. Não. Ai de você quando assinar seu certificado. Sempre que estou celebrando casamentos e chega a hora de assinar, e quando chega a hora de eu segurar a caneta, eu sempre pergunto: vocês têm certeza de que devo assinar? Porque quando eu assino, significa que eles sempre dizem assinar. Tudo bem. Diga a alguém, Charlie, que estou pronto para aceitar a realidade. Sim, agora, isso é muito difícil para irmãs, porque uma irmã, eu acho que ela vai realmente sofrer. É muito difícil para os irmãos, porque as irmãs não amam o homem, elas querem um filho. É verdade. Elas querem filhos. Com você, elas se desligam. Igual ovelha, é muito difícil para o homem também, sim. Assim como o homem tem uma tendência natural de seguir isso, a mulher tem uma tendência natural de ter um filho, ser chamada de senhora e mostrar. Dói. Todas essas meninas, você acha que elas são suculentas, amorosas. Eles estão apenas procurando crianças. Quando eles recebem o anel, se casam com você e têm um filho, é isso. Com sua foto, eles devem aparecer e estará amassando. Ninguém mais vai te beijar. Você estará lá. Pergunte aos adultos e veja. Ainda tem uma música. Não nos tocamos mais. Não nos beijamos mais. Você acha que as músicas não servem para nada? Machistas não se atraem por jovens. Veem-nas como guarda-roupas. É como se você estivesse olhando para guarda-roupas. Olha, eu não sei. Você está falando isso porque está chovendo. Escuta, quando um leão está olhando, o leão está deitado assim e ele vê os búfalos. Ele já viu o almoço e o jantar e disse: isso sim é bom. Este lugar é realmente denso e suculento. Mas o búfalo não pensa isso sobre si mesmo, que eu seja um bom almoço para alguém. Então, quando você olha para as moças ali, você também não as vê como um bom almoço. Eles não veem como você. Veja bem, Deus trouxe você aqui porque estava chovendo. Você ouve todas essas coisas. Reunião.
Agora, o número 4 e o último ponto. Agora, no versículo 16, ele entregou nas mãos de seus servos, cabras, vacas camelôs, cada rebanho separadamente. Disse aos seus servos: passai e deixai espaço entre manada e manada. Versículo 17, disse e ordenou: quando Israel, meu irmão, encontrar e perguntar o que é, de quem são estes? Dirás: teu servo Jacó, presente enviado. Esaú está atrás de nós. Versículo 19, ele ordenou ao segundo e ao terceiro, dizendo: falareis a Esaú quando o encontrardes. Versículo 20. E dize ainda: eis que teu servo está atrás de nós. Pois ele disse: vou apaziguá-lo com o presente que vai adiante de mim. E depois verei o seu rosto, e talvez ele me aceite. Assim, o presente foi adiante dele, e ele mesmo passou aquela noite no acampamento. Agora, Esaú. Você sabe, a Bíblia diz que um presente tem um efeito. Então, ele dividiu o presente em 3 partes. Algumas pessoas trocam dólares por CDs para parecer mais, porque era o mesmo grupo, mas ele dividiu em 3. Assim, um vem, depois outro vem, depois outro vem. Parece mais, mas é o mesmo. Um dia eu estava com um homem e ele veio e me trouxe alguns CDs. E eu olhei. É alguém que lida com dólares. Percebi que ele trocou por CDs para parecer um pacote grande. Mas foi só. Eu só olhei para ele. Eu disse: olhe para esse homem. Mas presentes funcionam. Acredite em presentes, poder real. E é um poder que funciona tanto que destrói até a sociedade. Nossa sociedade engana é destruída por presentes. Deuteronômio 16:19, não respeitarás as pessoas, nem aceite um presente, pois o presente cega os olhos dos sábios. Então um presente cega você. Esaú não pôde ver que eles tomaram sua bênção e tomaram seu direito de primogenitura em troca de 30 camelôs. Você entendeu? Sabemos que Esaú não é nada. Esaú não se tornou nada. A bênção e o direito de primogenitura foram dados a Jacó. Então não se deixe enganar pelos presentes. É por isso que não vivo minha vida, meu ministério, por dons. Tem pessoas, queremos uma oferta, dinheiro. Pela graça de Deus, seus presentes não vão mudar coisa. Provérbios 17, homem perverso aceita presente às escondidas para perverter caminhos de juízo. Então, pastor não deve viver esperando presentes e se relacionando pessoas por causa presentes. Se eu me relacionasse pessoas por causa presentes, eu não estaria nesta igreja. Que presentes vocês têm? Na verdade, vocês é que precisam de presentes. Provérbios 18:16. O presente de um homem abre caminho para ele e o leva à presença dos grandes. Ponto é, presentes funcionam. Não importa o que você diga mesmo, sua mente sendo negativa a isso tem um efeito. Sim. Presentes têm um efeito porque são uma mensagem.
muitos vão suplicar. Provérbios 19, 6. O favor do príncipe. E todo homem, na verdade, é amigo daquele que dá presentes. Misericórdia. Todo homem é amigo daquele que dá presentes. Nunca pense que seus presentes não funcionam. Não importa o quão pequeno seja, tem um efeito. Se eu for ao presidente, nem precise do meu presente, e eu der a ele um envelope com 1000 CDs, isso vai ter um impacto nele. Porque presentes sempre funcionam. Mas depende do receptor se ele consegue fazer sua mente funcionar. Bem, você está comigo? Provérbios 20:14. Um presente em segredo acalma a raiva. Ei, você está comigo? Então, mais uma vez, podemos ver que os presentes têm um efeito. Mas veja, você deve ter cuidado com presentes. Por quê? Dê presentes que vêm do seu coração. Sim. Quero dizer, se alguém vai ao casamento de uma pessoa e dá um presente de $25.000, e aí, quando chega o seu casamento, ele dá um presente de 2.000 CDs, e você fica sabendo do outro presente que foi dado. Que efeito isso vai ter em você? Você sente que está sendo zombado. Sim. Então, tome cuidado para que seu presente não transmita zombaria. Um dos maiores presentes que já recebi foi um pão e uma lata de Milo na faculdade. Foi dado por uma irmã muito querida. Ela foi para casa e isso foi tudo que ela conseguiu de lá. Ela não tinha. Veio direto da casa dela até mim e me deu o pão e a lata de Milo. Me lembro. Alguém me deu $5. Esses são os maiores presentes que recebi. Lembro de pessoas ricas vindo transformar suas coisas em cidades ou tentando dividir. Como que Jacó estava fazendo? Ele dividiu. Depois disso, você percebe a zombaria da pessoa. Isso pode realmente dar a volta e se tornar algo negativo. Tenha cuidado, faça o certo. Presentes funcionam. Sim, presentes. Presente funciona. E Jacó fez isso. Eu disse, Jacó é alguém que fez tudo no natural e no sobrenatural. Sempre que ele fazia algo espiritual, ele lidava com o físico e também com o espiritual. Ele foi orar e lutou com um homem até o amanhecer. Não foi só enviar o presente. Quando ele enviou o presente, ele foi orar. Então é tipo assim, não é só fazer o físico. Veja, algumas pessoas sempre, elas só fazem o lado físico e não fazem a parte espiritual também. Elas organizam presentes e analisam psicologia. Dividem. Você vai, faça isso, faça aquilo. Aí ele foi orar e descansou até de manhã. E o anjo deslocou o seu quadril e ele começou a mancar por causa disso. Por isso, em Israel, eles não comem uma certa parte da vaca. Essa parte que Jacó foi atingido pelo anjo até hoje, sim, ele lutou com ele até o amanhecer. Ele tocou na cavidade da coxa dele e a coxa de Jacó saiu do lugar. Então, no espiritual e na análise, não há mais nada a fazer além de dar presentes. Divido em 2 se forem mortas. Fico com metade. Faça tudo no físico. Depois entre no espírito como se não tivesse feito nada no físico. E se entregue totalmente no espírito.
Então Jacó é um homem de quem devemos aprender. Sim, um homem que entendeu. A Bíblia não tinha sido escrita. Ele sabia que o presente abriria caminho. Alguns de vocês nunca aprenderam a semear sementes. Sim. Um dia eu dei uma oferta para o Yongil, que nunca me deu dinheiro, o BIN, qualquer uma dessas pessoas. Não, eu prefiro dar a eles o tipo de carta que ele me escreveu. Eu fiquei impressionado e agradecido. Eu fiquei surpreso. Sim. E às vezes eu penso nas pessoas do conselho, me pergunto se algum deles semearia uma semente na vida dele. Porque quando você vê, é um ministério multimilionário mesmo. Ele obviamente não tem nenhuma necessidade. Sim, por que alguém iria semear na vida dessa pessoa? Por que eu deveria? Eu deveria mandar dinheiro para ele, eu mando dinheiro, de novo e de novo, para orá-lo. Nunca me ocorreu, o que um homem velho pode fazer por mim? Mas isso abre um caminho, isso tem um efeito. Presentes têm um efeito, as pessoas não sabem. Presentes têm um efeito. Presentes têm um efeito. E Jacó sabia o que fazer. Ele também fez isso espiritualmente. Alguns de vocês têm relacionamentos ruins porque nem sabem cozinhar. Nem sabem apresentar alguma coisa. Quando colocamos você na cozinha, vira um evento enorme. Todo mundo já vai estar cansado quando você sair dessa cozinha. Não ria do que estou dizendo. O que estou dizendo não é verdade. Ah, eu vou aprender a cozinhar quando casar. Desculpa por atrapalhar você. Minha mãe não fez isso. Minha mãe não fez isso. Minha mãe não me ensinou. Por que você está me dizendo que minha mãe não me disse? Você está dizendo que eu deveria aprender a fazer arroz para você, sendo que minha mãe não me ensinou a fazer arroz para você. Desculpa. Diga para alguém que ele implora. Ele implora. Presentes, trabalho, ofertas, trabalho. Tem efeito. Isso tem um efeito. Não faça isso de qualquer jeito. Claro, Jacó tinha uma intenção. Estou tentando conquistar você. Eu não quero que você me mate. Mas o que você vai fazer? Mande 30 camelôs para ele e veja. Talvez ajude. E quando ele o encontrou na próxima vez, você vê o próximo. Funcionou. Funcionou. Olha, funcionou. O presente funcionou. Jacó entrou numa terra matá-lo, mas entrou com favor. Quando viu, disse como se eu tivesse visto Deus. Você ficou satisfeito comigo. Jacó levantou os olhos. Esaú veio. Jacó, estou morto. Com seu exército. Ele, versículo 2. E ele colocou as servas e as crianças em primeiro lugar. Não, as empregadas. Ou seja, Bila e Zilfa. Se ele matar, ele fica com o próximo. Então a próxima é Leia. Você entende? Então ele sacrificou Lia. Por quê? Em termos de amor, ele colocou as empregadas em lugar. Depois ele colocou tenderás em seguida. E então Raquel e seu único filho, José, no último lugar. Você entende? Para que se algo ruim acontecer, este. Então, como quando você mata a Leia, pelo menos você não matou Raquel. Quando você mata as empregadas, pelo menos você não mata a Leia. Jacob em sua mente.
Israel, o pai dos judeus. Versículo 3. Ele passou e se prostrou em terra 7 vezes. Ele estava fazendo fisicamente curvatura, 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 curvatura. Ele chegou, verso 4. Esaú correu. Veja, Deus está trabalhando. O homem que disse que iria te matar acabou sendo o oposto. Você pensou que seria pobre. Você pensou que não teria dinheiro. Você pensou que iria morrer. Mas, na verdade, você está vivendo. Na verdade, você está prosperando. Na verdade, Deus está agindo. Ele correu até ele, o abraçou pelo pescoço e beijou. Jacó estava preocupado, organizando assassinatos de suas esposas, separando as famílias em diferentes grupos para casos de assassinato. Ele correu, o abraçou e o beijou, e então eles choraram. Versículo 5, ele levantou olhos, viu mulheres e disse: quem são estas? Ele disse: são os filhos que Deus deu ao teu servo. Tenho certeza de que as servas pensaram: vão sacrificar a gente primeiro, e Lia também. Lia, você não era escolhida. Sem discussão. Precisam aceitar quando alguém gosta de outra pessoa e ele levantou os olhos. Versículo 6, quando as servas vieram com seus filhos, não estavam preocupadas. Versículo 7, Lia com seus filhos se curvou. José e Raquel se curvaram na ordem do amor e da preferência. Versículo 9, e Esaú disse: não. Versículo 8, e ele disse: isso é para encontrar. Gosto da honestidade dele. Isso é para encontrar graça aos olhos do meu Senhor. Assim, essa é a verdadeira razão pela qual estou te dando essas coisas. Eu não quero esconder isso. Encontrar graça, meu Senhor. E chamando meu Senhor. Estou tentando encontrar graça. Versículo 9, e Esaú disse: eu tenho o suficiente. Meu irmão, fique com o que é seu. Versículo 10, e Jacó disse: não. Aceite alguns presentes. Para. Nunca pegar de volta. Tem coisas que, quando devolvem, você não pega de volta. Ele diz: por favor. Um dia alguém veio e vendeu e disse isso. Eu disse para ele: olha, você sabe, eu não preciso. Você me conhece, eu não preciso. Ele disse: escuta, até no mar chove sobre o mar. Então, por favor, aceite meu presente. Eu imediatamente aceitei, porque não sabia o que dizer. Diz, vai, o provérbio que ele usou. Até o mar chove sobre o mar. Sim, o mar está recebendo. E está recebendo. Até no mar chove sobre o mar. E Jacó disse: olha só, eu peço, se achei graça em teus olhos, recebe minha presença. Por isso vi teu rosto como o rosto de Deus. Ao voltar, não sabe se te verão feliz em casa. Sim, o rosto é como o rosto de Deus. Se ele vai ficar satisfeito com você ou não, é isso que está controlando a vida deles? Então, ao vê-lo e ficar feliz, o alívio é imediato. Você se tornando superútil, nos ajudar. Fiquem de pé. Bom, eu acredito que tem uma reunião do Basna, mas eu me pergunto se vocês conseguem ir agora por causa da chuva. E do risco de alagamento na estrada de Lão. Tudo bem. Levante as mãos e agradeça a Deus pela super sabedoria que Ele está lhe dando para a sua vida e seu ministério.
Palma cheia, tui macado, sadambalada, sandala bacabura, cheinoandoa. Ó sim, assim, Pai, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado por nos chamar, nos enviar até os confins da terra, nos escolher. Malandeu Mabe, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Agora, há algumas pessoas aqui, vocês são tão mesquinhos, é por isso que não há graça na sua vida. Veja, eu acho que não entende significou Jacó dar aqueles animais. Era isso trabalhavam. Talvez isso significasse. Mas o que estou dizendo para vocês é: alguns de nós precisamos abrir as mãos. O maior presente? Você é a única pessoa que já fez isso. Eu já tive e vi isso. Uma certa graça cairá sobre sua vida quando você aprende a simplesmente liberar e dar. A graça virá sobre você. Sim. Pai, obrigado. Receba a graça de dar. Sim. Receba a graça de dar. Receba a graça de dar em nome de Jesus. Tudo o que Deus te mandou fazer. Então hoje, não importa o perigo de Esaú, você está recebendo graça para obedecer a Deus. E você também está recebendo sabedoria de Deus para obedecê-lo. Você pode fazer o que ele diz. Você pode ir onde ele diz para ir, fique bem. Deus cuida de você. Deus te abençoa na vida e ministério. Pai, obrigado pela graça que nos foi dada hoje. Nós te amamos, te agradecemos, te louvamos, te honramos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quantos de vocês estão aqui? Você sente que não é uma pessoa generosa? Venha à frente, deixe-me orar por você. Você sente que não é tão doador quanto deveria ser. Dê um passo à frente. Quero rezar com você. Há pessoas aqui, você não dá. Venha para a frente. Venha para as escadas. Venha. Sim, bem aqui. Ok, levante as mãos. Ok, levante as mãos. Pai, obrigado pela graça de dar, de liberar, de libertar, de deixar as coisas irem. Receba essa graça agora. Está chegando até você agora. Está chegando até você agora. Jesus. Ok, ninguém mais deve vir para frente. Receba a graça de dar. Respire fundo e deixe Deus mudar sua vida. Pai, obrigado. Obrigado. Meninos e meninas receberam a graça de liberar, de dar. Talvez esse tenha sido o começo da prosperidade de Jacó. A prosperidade de Jacó começou a partir do momento em que ele começou a dar. Uma das primeiras coisas que ele fez foi doar aquilo pelo que trabalhou durante 20 anos. Para conquistar sua liberdade, dando e dando e dando e dando. Receba a graça de Deus agora mesmo. Obrigado, Senhor. Apenas agradeça a Deus. Graças a Deus, cara. Ó sim, está fluindo a graça de dar,
A graça de liberar e deixar as coisas irem. Deixando 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 as coisas irem. Balandas Sindolabaliba, deixando as coisas acontecerem. Deixando as coisas irem. Kedmanda. Deixando as coisas irem. Deixando as coisas irem. Deixando as coisas irem. Camandaldaldalau, todo mundo levante a mão. Não só quem está na frente, torne-se outro Jacó. Seja capaz de abrir sua mão, abrir seu coração. Não é a quantidade que você dá, é o que Deus diz. Tudo o que você tem, abra seu coração e libere as bênçãos de Deus sobre sua vida. Obrigado pelo poder que é liberado de forma sobrenatural. Nós te louvamos e oramos, Senhor. Obrigado por esta graça concedida a todos que assistem, aos de pé, para que liberem o que têm. Obrigado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Voltem para seus lugares e eu vou lhes dizer uma coisa. Quando voltarem, podem se sentar. Você sabia que às vezes as pessoas pobres são as mais ategadas? Sim. Então eu creio que Deus está te tornando como Jacó. Você vai conseguir simplesmente abrir. Aqui está. Não guarde vestidos que você não usa. Você não vai usar de novo. Você está esperando ele ficar cheio de buracos antes de dizer, vou doar. Tem horas que você precisa pegar metade das suas coisas e compartilhar. Metade. Eu digo, Senhor, estou pegando metade de tudo que tenho e estou dando. Esse é o tipo de chuva que causa enchentes. Aquela fresquinha que não para. É como o fleumatismo. É mais difícil do que não mudar. Desobediência bonita. Você está me ouvindo? Sabe, enquanto prego agora, sinto que este é o começo da prosperidade israelense. Sim, abra os braços e diga, pegue aquilo pelo que trabalhei. Uau, sobrenatural. Centenas de pessoas vão até lá. Ele deu centenas. 200 cabras, 200 ovelhas. Isso representa ovelhas antes dos camelôs. E todos eles foram manchados. Lembra? Os malhados? Não sei. Tenho certeza que é serra. Eles não perguntaram a ele por que todos eles são malhados. Que bênção! 200 cabras, 200 ovas. E 20. Então são 440. Antes das vacas, quer dizer, ele deu centenas ao irmão. Dinheiro sério. Muito sério. O começo da prosperidade. Qualquer irmão que for comprar pão porque não quer que sua esposa desperdice dinheiro, você mesmo vai comprar pão. Você devia se envergonhar a partir de hoje. Você é uma vergonha.
Você está desonrando uma irmandade. Você está discutindo a irmandade. Primeira fraternidade de amor. Nenhum irmão aqui deve pedir recibo. Está claro? Você é contador. Você é um auditor. Por que você está fazendo auditoria na casa? Sem recibos. SH, vocês estão aproveitando o ar fresco aqui, mas lá não é fácil. Por que você não abre alguns desses? Você não quer que a gente aproveite um pouco do ar fresco? Deus lhe deu arcol. Você não quer compartilhar? Beger quando você estiver indo em missão. Você conhece minha esposa? Ela está sempre dando coisas para as pessoas. Ela ficou surpresa quando teve um bebê e ninguém veio lhe dar comida ou qualquer coisa. Ela sempre levava comida e coisas para as pessoas. Ela é igualzinha à mãe. A mãe dela não pode vir à minha casa sem laranjas. Algo. Sim. Algo. Pelo menos você está sempre de mãos vazias, entende? E talvez seja da sua família. Sua mãe é mão dura e você herdou mãos de gorila assim, muito duras. Eu viajo com pouca bagagem, então você está sempre de mãos vazias. Você viaja com pouca bagagem. Indo a algum lugar pregar. Ela vem. Ela sempre tem alguma coisa. Eu perguntei, você tem certeza? Eles gostam disso. Tudo isso, deixe comigo. Estou fazendo isso para organizar. Dê-a-si conferência. Ela faz pessoas. Sim, sempre. Tem certeza que eles gostam? Eles gostam. Tem certeza? Ok. Lá. Sim. Por que seus dedos estão sempre vazios? Graça. Abra suas mãos e deixe as coisas fluírem. Até laranjas. Quanto custa uma laranja? Quanto custa uma laranja 3 por uma cidade? 50 pessoas para uma então 10 cidades podem comprar 20 laranjas. Você está recebendo a graça de dar. Amém. Posso não ter coisas. Eu não tenho muito. Não. Seja generoso. Deus vai lhe dar mais coisas. Amém. Retire sua oferta. Quero que aqueles que Deus tocou doem 1000 cidades. O que 1000 cidades podem fazer? 1000 cidades podem nos ajudar. Quando mencionei os preços de algumas coisas, você saiu correndo daqui, então não vou mencionar isso. Não sou contador, sou pastor. Vocês sabem como é estar sob um teto. Com luz, a chuva não está nos afetando. Pela graça de Deus, são as raízes de Gana. Talvez só precisemos descansar aqui por um tempo. Sabemos o que queremos e sabemos o que não queremos. Pai,
Eu te agradeço pela bênção daqueles que estão semeando uma oferta especial esta noite, em nome de Jesus. Se você está aqui esta noite e sente que Deus quer usá-lo